Fala pessoal, sou eu de novo aqui, Charlie. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre string no Python, como utilizar aí o nosso texto que pode armazenar uma variável e manipular esse texto de várias formas, tá? Tem vários recursos importantes, vários métodos ligados a string que são bastante úteis. Tá? O conceito de string, se pegar a string e traduzir ela, a string quer dizer corda em português, que é basicamente como se fosse esse texto aqui é como se fosse um conjunto, esses caracteres, escrito tudo como considerando uma corda, e cada caractere pensa como se fosse um nó da corda, tá? Por isso que tem essa analogia com string. Então, string a gente vai usar um texto, é basicamente isso. Tudo que está dentro aspas, eu coloquei aspas simples, mas pode ser aspas dupla também, funciona. É uma string. Inclusive, números, se estiver aqui dentro, assim, por exemplo, é considerado string. Ele, por exemplo, ele não vai servir para cálculo. O Python não identifica como número, identifica como texto, tá? E aí a gente pode manipular esse texto de várias formas. Então, o que a gente pode ver aqui, primeira coisa, vamos ver se isso é uma string mesmo. Vou usar a função print direto aqui, e dentro da função print eu vou usar outra função chamada len. Então, vamos usar duas funções, len para ver o tamanho e print para imprimir esse tamanho. Ou melhor, aqui a gente já vê um tamanho, né? Vamos lá. Vou rodar aqui primeiro. Tá. Tá, aqui é o tamanho. Então a gente tem 15 caracteres, né? O espaço é incluso como caractere também. Agora que eu falei que a gente vai usar a função type para ver o tipo, para confirmar essa string. E aqui tá, é uma class str é de string. Tá ok? Vamos ver mais coisa aqui. Por exemplo, no print eu posso concatenar, juntar strings. Por exemplo, se eu colocar aqui olá e separar por vírgula mundo, tem duas strings dentro do print. Repara que aqui eu não usei variável, eu usei agora string direto no print. Pode fazer isso também. Então eu coloquei duas variáveis. Olá mundo separa por vírgula. Então o Python automaticamente separa, coloca um espaço entre eles, quando eu uso vírgula. Se caso eu usasse a concatenação com sinal de mais, deixar o mais aqui sem espaço. Então o Python não separa ele não insere espaço, tá? Então você pode ver quando você vai usar esse aqui, qual que é a melhor forma, tá? Se precisar de espaço, você pode usar o vírgula, se não precisar, você usa o mais. Esse texto aqui, vamos pegar aqui de novo o print, vamos usar o print o tempo todo para a gente ver o que está acontecendo. Olá mundo, que é nossa string direta aqui. E a gente quer inserir o 2024, igual a gente fez lá atrás na variável. Então a gente coloca aqui, tem duas formas. Primeiro é usando format, tá? Então coloca aqui a posição S. Chama aqui o método format de string. E aqui eu coloco o que eu quero inserir. 2024. A posição 0. Então lá do mundo 2024. Se eu quiser inserir 2024 e 2025, então coloque aqui o outro index, que agora é 1. E aqui eu coloco um ano, vírgula, 2025. Index 0 e index 1. Então ele sabe que quem é quem. 2024 e 2025. Se eu quiser inverter aqui dentro, eu posso. 1 e 0, por exemplo. E fica assim. Tem uma forma que eu gosto de usar, eu prefiro, que é usar o F de format, aqui fora. É muito mais intuitivo. Aí a gente coloca entre chaves o que você quer. Eu coloco o F aqui fora na string, então vem string, e entre chaves você coloca o número que você quer. Olha que legal. Automaticamente o Python concatena tudo isso. Aqui poderia também ser uma variável, tá? Se fosse um variável com número, por exemplo. Beleza. Eu posso quebrar esse texto, tá? Então eu posso pegar esse mesmo texto, vou aproveitar ele aqui, aproveitar ele para ser mais rápido para nós. Vou tirar o F.
Vou deixar 2024, normal. E vou dar um split. Split, a gente vai separar nosso texto em um vetor com várias posições. E automaticamente o Python sabe que ele tem que remover os espaços, tá vendo? Então, olá mundo 2024. Se eu quiser trocar esse 2024 por 2025, aí tem uma função bem importante chamada replace. Replace, onde eu especifico aqui, ó. Eu quero trocar onde tiver 2024 por 2025. E olha que legal. Ele trocou. Antes estava ao lado do mundo 2024, agora está ao lado do mundo 2025. Uma coisa interessante é, quando você tiver dúvida, vou até voltar aqui. Quando tiver dúvida, nome da função e tudo mais, quando você digitar o ponto aqui, geralmente exibe várias funções, tá vendo? Ou se não exibir, você pode apertar a tecla Ctrl ou espaço, que vai exibir. Aí a gente clica em Replace. Se você tiver dúvida o que envia por Replace e tudo mais, você posiciona o mouse aqui em cima do Replace e ele fala. Você pode clicar aqui em cima também. Ele fala ali, ó. Tá vendo? O old, o antigo, aí vírgula, o novo, a nova string e o count ali, é a quantidade. Então vamos colocar aqui 2024 novamente. Vamos colocar diferente. Vamos trocar agora a letra O por hashtag. Hashtag não. Pode ser hashtag. Então, letra O. Vamos colocar aqui Olá Mundo, começar com minúscula. Eu quero trocar a letra O por hashtag. Pode ser. E olha que interessante. Se eu não colocar... Aqui tem um terceiro parâmetro implícito. Se eu não colocar nada, esse terceiro parâmetro, por default, é -1. -1 quer dizer que eu troco todas as ocorrências. Então o O estava aqui no início e estava aqui depois do mundo, no final do mundo, trocou por hashtag. Se eu colocar -1 também, acontece a mesma coisa. Se eu quiser trocar só a primeira ocorrência, eu coloco 1, por exemplo. Então trocou só a primeira. Se eu quiser trocar as duas primeiras, eu coloco 2. E assim por diante. Se eu quiser trocar a última, a última eu acho que teria que ser a posição, porque o -1 vai trocar todas. Vamos agora para... Tem outras funções também para remover espaço, por exemplo. Vamos aproveitar isso aqui de novo, para ser mais rápido para nós. Vamos digitar de novo. Aqui eu quero remover espaço no final, tá? Então tem uma função chamada... Eu vou deixar um espaço no início e no final. Aí tem a função, essa função é bem importante quando você quer armazenar dados no banco de dados e no formulário lá o usuário digitou as coisas com espaço, o nome com espaço no início, mas você quer armazenar sem espaço, afinal não precisa de espaço antes do nome da pessoa. E aí, tanto para a questão de armazenar menos dados, como porque afinal espaço é dado também, como também não ter problema depois de procurar o nome sem espaço e não encontrar. Então você pode usar esse strip aqui, tanto para remover espaço antes e depois, tá? Então removeu, aqui talvez não fica tão visível, mas ele pode fazer o seguinte, para ter certeza que removeu. Eu vou criar aqui um underline antes da nossa string, vou criar outro string aqui depois, com underline. Aí vamos ver se removeu agora. Aqui a vírgula, ela insere um espaço automaticamente, né? Então vamos usar o mais, que o mais ele concatena sem inserir espaço. E olha só, removeu. O O aqui tinha um espaço aqui, vou colocar até mais um espaço. Removeu todos os espaços antes do O e depois. E colou aqui, ó, tá vendo? O underline colou aqui no nosso texto, na string do meio. Aí eu quero remover só no início. Coloco left strip, left de esquerda, left. Faltou S aqui, é left, L strip. Então removeu só do início, mas no final o espaço continuou aqui, tá vendo? Ah, eu quero remover só no final. Aí right strip, de direita. Removeu no final aqui, depois do 4. Mas no início, aqui antes do O espaço continuou. É isso. Vendo mais algumas funções. A gente passou pelo format, passou por
split, replace. A gente viu bastante funções bacanas. Vamos agora ver o upper. É bem simples. O upper e lower é basicamente referente a letras maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo, print. Vamos pegar nosso texto aqui, ó, esse aqui de cima. Ser mais rápido. Aí, primeira coisa, falta uma coisa também que é o capitalize. Olá. Se eu quiser... Não, ó, coloquei no lugar errado. Lá de dentro aqui. Cap. Essa função, ela pega a primeira letra do nosso string e converte para maiúsculo. É basicamente isso. Ela faz isso, tá vendo? O off com maiúsculo, basicamente isso. Passei agora que eu lembrei dessa função agora. Beleza, se eu quiser converter tudo para maiúsculo, como é que eu faço? Eu simplesmente uso a função upper. O upper converte tudo para maiúsculo. E aqui o lower converte para minúsculo. Então, supondo que o mundo fosse maiúsculo, o O também fosse, ele pegaria e converteria tudo para minúsculo. Converteu para minúsculo, tá vendo? Ah, isso aqui é até convertendo. Mas se eu quiser saber se o meu texto, todas as palavras são minúsculas, aí eu uso isLower. Vai falar se todas as palavras são minúsculas. É false, porque nem todas são minúsculas. Mas se eu colocar o O minúsculo aqui e um M minúsculo, ele falou que é true. Menos, ele então identificou que isso aqui é um string número. Então ele não está excluindo isso aqui do da nossa comparação e está pegando somente onde tem letras. Alfa, né? Então tá true minúsculo. E se fosse para usar, saber se todas é maiúsculo? Aí eu uso isUpper. Beleza? Mais alguns métodos, por exemplo, para mim saber se meu texto, se ele é tudo numérico, por exemplo, eu posso usar esse isDigit, é digit. Eu quero saber se meu texto é interessante, sempre que a gente tem um is, vai retornar o booleano, tá? A gente quer saber se é dígito, não é. Mas se eu deixar só 2024, vamos ver o que ele fala aqui. Opa, é dígito, tá vendo? Vamos voltar aqui então. Então isso aqui é legal para você saber se o sua string só tem número. E se eu quiser saber se a minha string só tem letra, né? É um alfabeto. Eu uso a função aqui, ó, isAlpha. Não, só tem. Então não só tem letra, tem mais coisa. Então se eu tirar um número aqui, ainda deu false. Por quê? Ah, tá. O espaço, ele estava considerando espaço como. E tá certo, espaço não é letra, tá? Não faz parte do alfabeto. Então qualquer caractere que não faz parte, se eu adicionar aqui, por exemplo, uma exclamação, a função também vai retornar false. Beleza? Ah, mas se eu quiser aceitar tanto número como letra, eu vou usar essa função aqui, ó. All. Esse all none. Is all de alfabeto e none de número. Então aqui de cara, ele vai retornar false, porque tem nossa exclamação. True. Mas se eu colocar aqui 2024, se fosse isDigit, ele ia retornar false, né? Porque tem aqui letras e números. Mas como aqui aceita os dois, ele retorna true. Beleza? Então são essas. Também a string, a gente pode acessar ela como se fosse vetor, né? Igual a gente acessa vetor, usando slice e tudo mais. Vamos ver um pouquinho aqui então. Vamos aproveitar lá aquela primeira string aqui. Olá, mundo. Vou dar até um print aqui embaixo para a gente ver o que está escrito. S.
Vou usar o print de novo, mas agora eu vou acessar a posição, como se fosse vetor. Se eu quiser acessar a primeira caractere da minha string, a posição 0, né? Igual no vetor. Se eu quiser acessar todas as posições, não precisa colocar nada. Ou se quiser colocar, pode colocar aqui 2 pontos, dá no mesmo. Vai acessar tudo. Se eu quiser acessar do início até o terceiro caractere, então no início não coloco nada, 2 pontos, 3, até o caractere 3, né? Vai aparecer olá. Da mesma forma, se eu quiser acessar, por exemplo, do caractere 3 até, por exemplo, o S, do caractere 3 até o final, então é isso, coloco 3 aqui, 2 pontos, e nada aqui. Então é isso. Se eu quiser acessar a última caractere, eu coloco -1, por exemplo. O penúltimo, -2. E agora o acesso vai ser da direita para a esquerda. E se eu quiser acessar somente caracteres na posição par da minha string, então eu posso colocar aqui 2 pontos, tá? Vai acessar tudo, 2 pontos. Mas eu coloco 2 pontos de novo e coloco de quanto em quanto vai pular o nosso acesso, que é 2. Então aqui, ó, a primeira posição é 0, então a posição 0 é par. Aí pula para a segunda posição aqui, né? O L não entra. Aí pula 2 aqui, o próximo aqui é A. E assim vai acessando só posições pares. 0, 2, 4. E se quiser essa posição ímpar? Eu uso o mesmo código, só começar da posição ímpar. Então começa aqui do... Não, tá errado. Aqui continua 2, tá? Vou pulando de 2 em 2. Mas o início aqui, ele vai começar de 1, em vez de começar de 0. Como não tinha nada, ele começava de 0, que é o primeiro. Então aqui, beleza. Olá. Então o O não entra porque é par, é posição 0. O primeiro que vai entrar é o primeiro ímpar, que é a posição 1, L. O A não entra. Depois a posição 3 entra, que é a posição que é o espaço, e assim por diante. Outra coisa também, eu posso acessar essa posição de trás para frente, né? Então, acessando, eu vou pulando de trás para frente. Ó, isso que eu queria mostrar. Eu posso ler minha string, tá? Lendo da direita para esquerda, então eu invertia. Tá vendo? Olá, a primeira letra tá na direita, tá vendo? É como se tivesse invertido ela. Olá, mundo 2024. Beleza? Aqui incluiu todos. Mas se eu quisesse ler Olá Mundo pulando de 2 em 2, da direita para a esquerda, aí só trocar um aqui por -2. E aí tá assim, tá vendo? O O é a primeira, depois o próximo aqui vai pular de 2 em 2, né? Pulou E, saltou L para ir pro A e assim por diante. Beleza, eu acho que por hoje era isso, tá? O básico de string aí, manipulação de string. Tem vários outros recursos. Tem outro também que eu esqueci, que é o count também, para contar quantos caracteres que tem, que é basicamente, você vai dar um print s.count. E aí a gente tem, ó, é para contar quantas vezes o caractere aparece no texto, tá? Então coloca aqui s.count, coloca qual caractere eu quero descobrir se aparece no texto. O O, por exemplo, aparece uma vez, tá vendo? Olá, mundo. O 2, vamos ver o 2. Aparece 2 vezes, beleza? Que é 2024. Eu acho que é isso. Tinha um detalhe aqui nesse split, cadê? Nesse remover espaço aqui, o strip, que é, até falei, né? Não sei se cheguei a falar isso, acho que não. Quando o strip não tem nada por parâmetro na função, ele vai procurar espaço. Mas se eu colocar, por exemplo, o que eu quero procurar no início da string, eu posso colocar a caractere que eu quero procurar, por exemplo. Ó,
E aí ele vai remover. Como o primeiro caractere aqui é espaço, não é O, ele não removeu nada. Mas se eu colocar o O no início aqui e rodar novamente. Só que agora eu tô usando right, né? Eu tô usando left, por exemplo. Que é pegar do início aqui. Removeu, tá vendo? Letra O. Se eu colocar S também, iria remover, que vai pegar tanto da esquerda como da direita. Bom, então é isso, pessoal. Falei um pouquinho sobre string, né? Se tiver dúvida aí, deixa comentário. Se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha. E é isso, até a próxima. Um abraço.